Bom dia, amados, graça e paz sobre a tua vida preciosa. Estamos gravando a nossa devocional, hoje é quinta-feira à noite, né? Estou gravando antes, cheguei de Poços de Caldas agora há pouco, fiz um bate-volta lá e acabei enviando na terça-feira a devocional trocada com o irmão César, mas não creio que tenha havido prejuízo, mesmo porque os conteúdos enviados pelo irmão César, sempre com muita presteza e muito capricho, e a Fabris, né, os dois juntos, e a minha também, nós apenas invertemos nos dias, então quem quis ser edificado certamente foi, tá bom? Me perdoem pela minha falha aí. Bem, nós estamos no dia 9 de outubro, né, lendo Oséias 9 a 12. Irmãos, que coisa tremenda, né? Diferente, vamos dizer assim, a história desse homem de Deus, né? Oséias profetizou por um período longo, de 740 até 715, não é? Profetizou nas regiões da tribo de Efraim, profetizou na capital do Reino do Norte, Samaria, profetizou no Egito, enfim, então uma abrangência geográfica muito grande ali na vida de Oséias, e os dois personagens principais são Oséias e Gomer, né? Oséias tipifica Deus, né, e a sua fidelidade, que se relaciona com uma nação que se torna prostituta, que é a figura de Gomer. Então, algumas lições muito preciosas, né? São 4 capítulos assim maravilhosos. O capítulo 9, eu peguei apenas um versículo aqui interessante, porque se você se reportar a Josué 5, de 2 a 9, quando você lê esse versículo aqui: toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora da minha casa, já não os amarei, todos os seus príncipes são rebeldes. O que acontece em Gilgal? Há todo um contexto de cerca de 40 anos aqui ainda da travessia. Chega em Gilgal, Deus prometeu que aqueles judeus que foram rebeldes, especialmente aqueles soldados, né, não entrariam na terra. Quando chega em Gilgal, o que acontece? Deus chama Josué e diz para ele: o povo que nasceu no deserto não foi circuncidado ainda. Então você vai fazer a circuncisão desse povo, porque é este povo quem vai entrar na terra prometida, né? E a partir de Gilgal, de uma forma muito objetiva, Deus estabelece o limite, dizendo: essa geração não entra, a geração que for circuncidada a partir de Gilgal vai entrar. No capítulo 10, Israel semeou maldição ou malícia e semeará e cegará destruição. Eu peguei o versículo 12, porque ele fala objetivamente disso, né? Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Arai o campo de poucio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha e chova justiça sobre vós. Uma exortação forte, especialmente aqui para a grande tribo de Efraim, e Deus dizendo na boca do profeta, né, semeai justiça, porque você vai colher misericórdia. É uma questão muito simples, né? Uma lei natural das coisas, e uma lei natural do mundo, não precisa nem ser um cristão ou um judeu, né? Você semeia em justiça, semeia em integridade, você colhe misericórdia. E Deus dizendo: arai o campo de pousio, ou seja, prepara a terra e semeia a boa semente, porque se você fizer isso, você vai ceifar, você vai colher. Israel não estava fazendo isso, não estava semeando, e obviamente o que ele colheu não foi justiça, ele colheu foi injustiça. Não porque Deus decidiu punir uma nação, mas porque o pecado, a punição decorre da desobediência da nação e não de um capricho de Deus de punir as pessoas. Deus ama as pessoas, e isso é nítido, né? O capítulo 11 é um capítulo fantástico, eu já preguei ele aqui na Igreja Central de Ribeirão Preto. Olha que coisa linda. É um texto conhecido: quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei o meu filho, né? Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles iam de mim, né? Iam da minha presença, sacrificavam a Balaíns, queimavam incenso, imagens de esculturas. Todavia eu ensinei Efraim a andar.
Olha a reclamação de Deus: tomei-o nos meus braços, mas eles não atinaram que era eu quem cuidava e quem os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Queridos, que esforço extraordinário de Deus para lidar com esta nação, com descendentes de Jacó, Abraão, Isaque e Jacó, né? Os irmãos de José, né? Uma reclamação de Deus, não é? Quando Israel era menino no Egito, ou seja, como nação estava surgindo uma grande nação, eu os amei, eu os atraí, com cordas humanas eu os atraí, mas eles não atinavam que era eu quem os chamava, que era eu quem os amava. Como o ser humano se rebela, como o ser humano se volta contra Deus, né? E assustadoramente muitas vezes colocamos a culpa em Deus, achando estranha a forma como que Deus age contra as nações. E eu acho também muitas vezes é duro você ver certos julgamentos de Deus no Antigo Testamento. A gente assusta com isso, eu não tenho dúvida, mas preste atenção para você ver uma coisa: todo julgamento de Deus decorreu da desobediência do homem e não da maldade de Deus. E o último capítulo, Jacó, modelo para o povo de Israel, né? Deus reclamando, dizendo que Jacó era um homem ideal, a figura ideal, como Davi era a figura ideal. E que Jacó foi um homem que lutou com Deus, que passou por experiências extraordinárias, e que a nação de Israel deveria imitar a Jacó, como a nação de Israel deveria imitar Davi como rei ideal. Queridos, que o nosso coração, nossa mente, todo o nosso ser seja impregnado da presença de Deus, e que o maior desejo do nosso coração seja o desejo de obedecer, de andar na presença do Senhor. Eu nunca vi alguém se dar mal porque andou na presença do Senhor e o obedeceu. Israel se deu mal porque desobedeceu, tá bom? Vamos obedecer, andar na presença do Senhor, viver na presença dele, honrar o Senhor, amar os irmãos, e tudo vai dar certo, tá bom? Deus te honre, Deus te abençoe.